Olá, amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poderosamente a presença do nosso Deus se faz presente. Amém, queridos? De uma maneira poderosa, o nosso Senhor está com todos nós. Eu abençoo a tua vida, para a glória e honra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sou o pastor Jefferson Roque. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Nós estamos no capítulo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Amado Pai, eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor a orientação, abençoe nossas vidas, livra-nos de todo mal. Assim seja. Amém. Graças a Deus. No capítulo 17, nós vimos que a prostituta que estava assentada sobre muitas águas, que aqui nos fala que são povos, línguas e tribos, aonde esta igreja, este reino está situado, está sobre 7 montes, né? Então aqui nós vimos que é um sistema governamental onde os reis da terra sempre recorrem, sempre vão buscar conselhos. E nós sabemos que um grande poder nessa terra é voltado também para a fé, né? A religião. Então aqui a palavra do Senhor nos mostra que esta Babilônia, esta prostituta, aonde que a palavra do Senhor foi adulterada, ela vai ter uma queda, que os próprios reis, a qual ela governava, irá se levantar contra ela e irá consumi-la, né? Mas tudo isto pela permissão do nosso Senhor, do nosso Deus. Amém? Então vamos dar início aqui no capítulo 18. Aleluias. Graças a Deus. A queda de Babilônia e lamentações sobre a terra. Esse aqui é o subtítulo. E depois destas coisas, vi descer dos céus outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou moradas de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Aqui então se tornou um lugar onde irá propagar, né, se relacionar, ter intimidade de toda imundícia, perversidade, depravações. Aqui nos fala de aves imundas, é devido à mortandade que vai ocorrer neste lugar. Então os carniceiros irão se apoderar desses corpos, porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, da sua prostituição. Todas as nações. Você vê que desde o princípio aqui a palavra do Senhor nos fala, né, que os reis da terra, eles se curvaram diante desta prostituta e beberam deste cálice da imoralidade, da mentira, do engano, né? Então o próprio Senhor fará que as nações também venham a participar dessas imoralidades, dessas destruições, né? Então, de fato, acontecerá esse grande tormento e haverá uma grande divisão entre esses povos, né? Porque perderá esse regimento desta prostituta, né? Então haverá guerra
e destruição entre si, né? Este reino contra reino acontecerá de fato, né? Porque este cálice foi agora ofertado para que as nações bebessem. Tudo, como está na palavra do Senhor, devido à morte dos justos, dos santos, dos profetas, segundo a palavra do Senhor. Então o próprio Deus, segundo o relato do anjo, né, que são justos e verdadeiros os seus juízos, que dará às nações a beber do sangue, né, desse cálice da ira de Deus. São palavras fortes, mas devido à falta de amor, né, devido a humanidade preferir mais os deuses da terra, os prazeres da terra, as riquezas da terra e menosprezar o Deus verdadeiro, então isso, de uma forma ou de outra, não tem uma data precisa anunciar, mas os sinais estão a cada dia sendo revelados, não é verdade? Então você pode ver que mesmo com o desenvolvimento das nações, a fome não diminui, né? As doenças não diminuem, os desempregos, os assassinatos, não é verdade? Não era de fato para diminuir devido ao aumento do conhecimento. As pessoas eram para se tornar mais sábios, né? Os homens eram para se tornar pessoas mais inteligentes, mais gentis e educados, né? Mas pelo contrário, né? Se tornam mais brutos, mentirosos e enganadores, né? Então nós aprendemos que mesmo com o avanço da ciência, o mundo espiritual ele é tão real que ele faz a separação entre os bons e os maus, os justos e os impuros, né? Então isso irá acontecer, ricos ou pobres, todos se lamentarão por desprezar o Senhor, o Criador de todas estas coisas, né? Dos céus e da terra. E principalmente isso passa pela religião. Muitas pessoas pensam que a religião é só uma palavra que representa ou significa o religai, né? Mas o que liga Deus aos homens é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que tem que ser a nossa religião e a nossa fé. Não é dogmas ou doutrinas de placas de ministérios, seja de qualquer segmento. É Jesus Cristo somente que liga o homem a Deus. Então, quando isso vier a acontecer, aqueles que guardaram a fé, o nome do Senhor Jesus, estes serão as fiéis testemunhas, segundo aqui está escrito na palavra do Senhor. Porque os que não tiverem o testemunho de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ele nos apresentar ao Senhor, ao Todo-Poderoso, porque ele virá como o juiz, até então é o advogado, mas a palavra do Senhor nos fala que nós seremos justificados por meio do sangue de Jesus. Então, quem recebe o Senhor Jesus, este não receberá o selo da besta, né? O selo do anticristo, e que já está atuando. É como nós falamos, o preparo ele vem pouco a pouco, é lento, é muito lento, né? Então os que têm olhos, veem, né? Observa, escute a palavra do Senhor. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que nelas seja participantes dos seus pecados, e para que não ocorras nas suas pragas, porque os seus pecados já se acumularam até o céu. Então você vê, Deus permite para que a gente ouça essa palavra, dizendo: sai dela, povo meu. Quem é povo de Deus vai ouvir, vai dar atenção.
quem de fato é povo do Senhor, ele vai ouvir, porque o Senhor Jesus fala assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Nós temos que seguir, não é verdade? Agora, muitos talvez ouvirão, e não é só eu, o pregador, né? Há centenas e centenas de milhares durante todos esses anos e séculos que já vem anunciando a palavra do nosso Senhor de uma maneira tão clara, mas muitos não querem dar ouvido, colocando essas palavras como ilusões, mentiras ou fanatismo, né? Então, brincar com a própria vida, com a sua própria salvação, é muito terrível e perigoso, né? Não pague, em nome de Jesus Cristo, eu falo para você, não pague para ver. Obedeça o Senhor, faça uma reflexão, leia a palavra do Senhor e tire as suas conclusões e peça a orientação do Senhor. Ele não irá te abandonar ou te decepcionar. Faça as suas conclusões. Você vai ver que o sistema todo, de fato, é governado por coisas terríveis. Não é verdade? Você pode observar como as riquezas elas vão de uma maneira tão fácil para a mão de algumas pessoas, enquanto outras pessoas se matam de trabalhar e mal conseguem sobreviver. Para que isso? É para causar o caos, é para causar o desespero. Então a terra ela fica cambaleando, né? E haverá tempos, amados, que a palavra do nosso Senhor aqui nos afirma e confirma que só aqueles que tiverem o selo do anticristo, o sinal da besta na sua fronte ou na sua mão, esses comprarão, venderão, farão negócios. Os demais não poderão ter acesso a mais nada. Entendeu? E isso não está muito longe de acontecer. Mas como foi dito, é gradativamente, é algo bem lento, né? Às vezes não é um plano de 2, 5, 20 anos. É algo que muitas pessoas elas estão vivendo, crescendo, morrendo, não viram e pensaram, morrendo pensando que Jesus é mentira, mas neste momento estão agora experimentando aquilo que eles plantaram. Você compreendeu? Agora, quando chegar este momento da vinda do Filho de Deus, para tratar a terra com a justiça, os moradores com justiça, aí sim, estes olhos contemplarão esses fatos que estão sendo escritos aqui, já está escrito, né, no Apocalipse. Né? Muitos morreram, deixaram a terra, não crendo, achando que era mentira ou brincadeira por medo nas pessoas. Mas nesta hora, eles estão conhecendo a verdade do lado que eles estão. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, segundo a nossa fé, seguindo o que nós acreditamos e o que está sendo testificado, e as provas são tão reais, esses que partiram em Cristo, esses estão num descanso do Senhor. E os que deixaram a terra sem amar, sem buscar, sem crer, sem se entregar ao seu Criador, esses estarão no tormento eterno. Já estão sendo atormentados. Porque a própria palavra do Senhor nos fala que quando o anticristo, o falso profeta, eles forem lançados vivos, né, serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, inclusive o inferno será lançado lá também. Olha bem para você ver. Até o inferno será lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Vamos dar sequência. E Deus se lembrou das iniquidades dela, tornaria a dar como ela tem vos dado, e retribuirá em dobro conforme as suas obras. Do cálice do que vos deu de beber, dá-lhe-ai ela em dobro. Quanto ela se glorificou, em delícias esteve, foi-lhe olho tanto de tormento e pranto. Porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva. Quer dizer, menosprezando o seu rei, né? o Criador de todas as coisas.
Estou em delícias, estou sentado como rainha, quer dizer, estou comandando tudo. Essa instituição, essa igreja, mas ela não reconhece, e não sou viúva. Está desfrutando de algo, quer dizer, roubando a glória do Senhor, do nosso Rei, do nosso Deus. Né? E não verei o pranto, portanto, num dia dirão as suas pragas a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus, que a julga. E os reis da terra, que se prostituíram com ela, e viveram em delícias, chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem o fumo do seu incêndio, estando de longe, pelo temor dos seus tormentos, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra. Porque ninguém compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e de toda madeira e ourífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso e madeira preciosíssima, e bronze, e de ferro, e de mármore, e de cinânamo, e amomo, e de perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos, e de almas de homens, e o fruto do desejo da sua alma foi-se de ti. E todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais acharás. Os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestido de linho fino e de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, e todo piloto, e todo o que navega em naus, e todo o marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo o fumo do seu incêndio, clamaram dizendo: mas que cidade é semelhante a essa grande cidade? Lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram, em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó Sião, ó vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa. Quanto a ela, e um forte anjo levantou uma pedra, como uma grande mor, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não ouvirá mais a voz de harpistas, e de músicos, e de flauteiros, e de trombeteiros, nenhum artífice, e nenhum arte alguma se achará mais dizente, e ruído de mor em ti, e não se ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, de todos os que foram mortos na terra. Meu Pai amado, que palavra esta, que dizeres fortes, meus queridos,
irmãos, todas as sortes de riquezas e culturas, né, serão destruídas, aniquiladas. Estes mercadores aqui, isso aqui nos mostra que de fato é um lugar muito desejado, né, muito ansiado, querido para fazer seus comércios, não é verdade? Mas de longe eles ficarão observando a queima, a destruição, a fumaça e se lamentando. E os agravantes aqui é quando nos fala que, de fato, havia mercadorias de corpos, de almas, de ouro, de prata, de vasos, de toda sorte de riqueza, de madeiras preciosíssimas. Sabe? Buscaram, procuraram toda a forma e sorte de riquezas da terra, mas não buscaram a maior das riquezas, que é estar na presença do Senhor, amando o Senhor, obedecendo ao nosso Deus. Então, as riquezas foram destruídas, esta grande Babilônia destruída, os mercadores de longe se lamentando devido a tão grande destruição, mas isto é conforme aquilo que as pessoas buscam, né? Nós devemos buscar um tesouro que dura para sempre. O Senhor Jesus, ele fala que todas essas coisas passarão, somente as minhas palavras permanecerão para sempre. Esta é a palavra do Senhor. Então, todas as coisas um dia serão julgadas, todas. E há oportunidade para que os homens se arrependam dos seus maus caminhos e receba do Senhor perdão. Graças ao Senhor. Se inscreva no canal, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Sou o pastor Jefferson Roque, com a graça e a paz do nosso Senhor amado Jesus Cristo. Eu agradeço a rica oportunidade neste momento. Fiquem com Deus.